nós estamos presenciando pessoas defendendo um grupo chamado Hamas, que é um grupo terrorista, que é um grupo que se infiltrou e entrou dentro de uma nação para fazer as maiores atrocidades. E tem pessoas que aplaudem. Shalom, queridos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Deus te abençoe. Todos aqueles que comentam, compartilham, curtem, expandem a palavra de Deus no canal. Então eu te peço que continue fazendo comentários, curtindo, compartilhando a palavra de Deus, para que ela seja alcançada no maior número de pessoas possíveis. Esse é o tempo em que nós precisamos trabalhar, expandindo a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe por isso. E hoje, queridos, eu quero falar com você a passagem que está em Mateus 13, do 24 até o 30, e depois nós vamos para uma outra parte da passagem bíblica, onde traz a explicação dessa que eu vou ler agora para você. Amém? É a parábola do joio. E ela diz assim: Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, ela veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram, produziram fruto, e apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou a boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? E o dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e arranquem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Amém, queridos? E aí os discípulos ficaram um pouco confusos com a passagem e pediram uma explicação a respeito dela. E olha a explicação que Jesus deu. Lá em Mateus 13 também, no 36, ele disse assim: então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Amém, queridos? Jesus estava aqui sempre ensinando através de parábolas. Jesus sempre falava assim, era a forma dele ensinar, era a forma dele separar os que tinham fome e sede de justiça dos que não tinham. E os que não se permitiam nem ver e nem ouvir e nem entender os ensinamentos de Deus. E eram os que rejeitavam a cruz. Então ele falava a partir de parábolas, ele sempre utilizava parábolas. Jesus aqui está usando uma parábola a respeito das últimas horas, a respeito de uma colheita final. E ele explica a parábola e ele diz que Cristo é o que semeia a palavra de Deus no mundo.
o campo é o mundo. Então o próprio Cristo lançou a sua palavra e muitos abraçaram a sua palavra em amor e em obediência, que são os trigos da terra. Mas também foi plantado pelo maligno, também foi semeado por Satanás o joio no meio do trigo. E tem algo diferente entre o trigo e o joio, apesar deles parecerem serem iguais. Mas o joio é uma planta que ela prejudica o cultivo do trigo, pois ela compete com os mesmos nutrientes do solo. O joio e o trigo se parecem, mas eles têm uma grande diferença na fase adulta. O joio, ele é tóxico para o consumo humano e o trigo é maravilhoso, faz o nosso pão de cada dia. E o joio no meio do trigo, ele vai prejudicando porque ele está competindo pelo mesmo alimento, ele vai sugando os nutrientes, apesar deles se parecerem e estarem ali no campo juntos, estarem no mesmo ambiente, eles são completamente diferentes. O trigo, ele é maleável, ele se curva com facilidade e o joio é muito rígido e ele não se curva nunca. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. Já o joio fica enraizado e mais difícil de colher. E aqui nós vemos Jesus falando com seus discípulos e explicando que nós vamos ter que conviver com o joio. Vai ter pessoas do nosso lado que vai ter até aparência religiosa, vai ter comportamento parecido com o do trigo, porém, quando esse joio abre a sua boca, quando esse joio tem que se manifestar, aí sim você detecta exatamente o que tem dentro dele. Nós estamos vivendo um momento em que o joio está se espalhando e está tomando territórios de uma proporção que é assustadora. Ela está ali competindo com a energia e os suprimentos que o trigo necessita. Ela está tentando sufocar, ela está tentando atrofiar o trigo, ela está tentando chamar a atenção para si. Ela está tentando enganar o trigo. Hoje nós vivemos um momento delicado no planeta Terra. Nós estamos experimentando o fim de todas as coisas. Talvez nós sejamos a geração que vamos ver Jesus voltar. Talvez eu e você sejamos a geração que vamos ver o dono da vinha fazer a sua colheita. E aqui nós muitas vezes, nós ficamos assim como Jesus explicou, que os servos ficaram incomodados com a presença do joio, assim como eles, nós também muitas vezes vamos ter incômodos na nossa alma por conta desse joio que está perto de nós, tentando sugar nossa energia, tentando roubar a nossa essência, tentando roubar a nossa alegria. Como tem sido difícil conviver ao lado de joio. Como é difícil olhar e ver o seu comportamento ruim, o seu comportamento maligno, porque ele foi implantado pelo maligno, pelo próprio diabo. Então, quem é implantado pelo maligno, implantado pelo diabo, ele não pode ter um comportamento bom. Ele não tem uma atitude boa. Vamos estar mesmo debaixo da mesma cobertura. Às vezes vamos estar debaixo do mesmo templo, do mesmo teto, debaixo dos mesmos compromissos. Mas quando esse joio precisa mostrar quem ele é, ele tenta sufocar o propósito que está no coração do trigo. Ele tenta matar a essência do trigo. Ele tenta roubar a alegria e a paz do trigo. Essa é a missão do joio no nosso meio. Roubar a essência e o propósito de Deus na vida do trigo. O joio,
ele é uma erva daninha, que ele tenta abafar o tempo todo o trigo, dificultar o rendimento desse trigo. Mas nós não precisamos nos preocupar, além de nos preocupar com a nossa saúde, com a saúde desse trigo. Porque às vezes nós vamos ver o joio tentando nos sufocar, nós vamos ficar incomodados querendo tirar e arrancar o joio de perto de nós. Mas essa não é a missão do trigo. Essa não é a chamada do trigo. Mesmo assim, o trigo que é trigo, ele sabe para que ele nasceu. E ele não vai permitir ser sufocado, ele não vai permitir que a doença do joio o abafe, que a doença do joio o sufoque. Ele vai buscar o seu desenvolvimento. Essa tem que ser a missão do trigo, continuar se desenvolvendo. E quando é que nós nos desenvolvemos? Com a palavra de Deus, com oração, com a busca, com a aliança, com o compromisso com o dono da vinha. O dono da vinha vai estar o tempo todo focado em mandar nutrientes para nós, para nos abastecer, para nos manter firmes, saudáveis, alinhados com o propósito, alinhados com a palavra do Senhor. Amém, queridos? O trigo, ele não vai atrofiar. Ele não pode tirar o foco do seu crescimento. Então, trigo, tire os olhos do joio, porque foi Satanás que o implantou lá. Foi ele que colocou ele do seu lado. Não tente se livrar dele só porque ele está te incomodando. Tire seus olhos dele, porque no tempo certo ele vai ser arrancado de perto de você. E eu quero ler aqui, bem pertinho dessa passagem, Mateus 12, de 9 a 14, eu quero te mostrar como é que funciona o comportamento do joio quando ele está perto de nós, só para nós aprendermos como identificar realmente o comportamento de um joio, sabe? Tem muitos exemplos na palavra de Deus. E eu vou ler do 9 até o 14, que diz assim: Tendo Jesus saído dali, entrou numa sinagoga deles, e achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo é lícito aos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Você percebe qual é o comportamento do joio? Ele tem uma aparência religiosa, ele vai tentar pegar o trigo na sua fala, no seu comportamento, ele vai induzir o trigo a errar. O trigo é que vai precisar entender que ele vai precisar estar atento à fala e o comportamento do joio. Porque o joio não pode te influenciar, o joio não pode mudar quem você é. O joio, ele tem uma atitude falsa de trigo. Ele vai viver como se tivesse tudo bem com ele, como se ele parecesse com o trigo. O trigo é que não pode deixar o barulho do joio sufocar a sua mente, atrofiar o seu crescimento, porque ele precisa entender: um dia ele sairá de perto de mim, um dia eu não vou ter que conviver, na eternidade eu não vou ter que conviver com esse joio que me perturba, com esse joio que me persegue, com esse joio que sufoca os meus nutrientes, que quer atrapalhar o meu crescimento, que quer me contaminar, porque o joio é contaminado. O joio é contaminado, porque ele é filho do maligno. O trigo é filho de Deus. Foi o próprio Cristo que o resgatou. Mas o joio, ele foi implantado pelo diabo ao lado, junto com o trigo.
para destruir o propósito de Deus na vida do trigo. A ceifa é o dono dela que vai fazer. Não é o trigo, não sou eu, não é você. O trigo precisa seguir a sua jornada, sem tentar se igualar a esse joio. É uma longa jornada, queridos. Não é fácil conviver com o joio. Há sempre uma disputa do bem e o mal. E nós estamos vivendo isso nesse momento. Nós estamos presenciando pessoas defendendo um grupo chamado Hamas, que é um grupo terrorista, que é um grupo que se infiltrou e entrou dentro de uma nação para fazer as maiores atrocidades. E tem pessoas que aplaudem. E isso dá uma indignação no trigo, dá uma indignação nos servos de Deus. Temos vontade realmente de pegar esse joio e arrancá-los de perto de nós. Quanta maldade nós temos visto nesse tempo. Quanta luta, quanta disputa do bem contra o mal. E o mal, em determinado momento, ele se alastra de uma maneira sorrateira. É praticamente, às vezes, impossível diferenciar as atitudes dele, o comportamento dele. Ele sabe disfarçar. Ele está do teu lado, às vezes. E você não percebe, porque ele sabe disfarçar. Só que vai chegar o momento que o joio vai expor verdadeiramente quem ele é. O joio, quando abrir a sua boca, ele vai mostrar quem ele é. Com a sua fala, com as suas atitudes. Nós temos visto pessoas se infiltrando com aparência de causas boas, de coisas dignas de aplauso, quando na verdade nós sabemos que o propósito é outro. É prejudicar os cristãos, é matar o trigo, é sufocar a essência do trigo, é sufocar quem nós somos. Esse é o maior plano do joio e do dono do joio. Satanás tem um plano de destruir o trigo, acabar com a alegria do trigo, com a essência do trigo, com a força do trigo e com o propósito para o qual o trigo foi convocado a exercer. Tem ocasiões que o trigo vai olhar para o lado e vai até pensar, ele vai até ficar confuso, mas ele é tão parecido comigo. Será que ele é como eu? Será que ele tem os mesmos objetivos que eu? O trigo vai muitas vezes se perguntar, será que o joio tem o mesmo propósito que eu? Será que ele serve ao mesmo dono que eu? Porque ele é tão parecido que às vezes o trigo vai ficar confuso. Mas sabe alguém que era um joio e que soube disfarçar, que nem mesmo o trigo que estava ao lado dele nem desconfiou? Judas, querido Judas Iscariotes, estava juntamente com Jesus. Claro que Jesus sabia que ele era joio. Mas os outros discípulos andavam com ele, comiam com ele, dormiam com ele, pregavam com ele, eram ministrados com ele, e eles não conseguiram detectar que Judas era um joio no meio do trigo, que era um traidor, um homem utilizado para destruir a vida do mestre, convocado pelas trevas para destruir a vida daquele que tanto o amou e que o chamava de amigo. Judas Iscariotes é a figura real de que o joio estará no mesmo propósito que você, com os mesmos objetivos que você, e vai confundir a cabeça do trigo, achando que sim, que tem o mesmo propósito, que tem o mesmo ideal de vida. Mas há uma grande diferença e nós podemos detectar o trigo e o joio. O trigo ele é rendido, o joio ele é enrijecido. O joio na colheita final, ele será retirado do meio dos rendidos. Eles serão lançados no fogo eterno. Porém, os rendidos, o trigo, eles vão garantir as bem-aventuranças eternas.
Eles ficarão para sempre com seu Senhor, guardados em segurança no celeiro do próprio Senhor. O trigo, ele não brotou como uma erva daninha. Eles foram plantados pelas mãos do grande semeador. Os justos vão resplandecer como o sol no reino do seu Pai. Mas o joio será amarrado e jogado no fogo que queimará eternamente. O joio, ele não tem semente. O trigo produz sementes e traz o alimento. Foi o Cristo que plantou o trigo, mas foi Satanás que plantou o joio. E apenas na colheita final é que nós vamos saber e distinguir verdadeiramente. E vamos levar, sim, uns grandes sustos, porque aquele que você pensou que era trigo era joio. E você vai se surpreender na colheita final. Os anjos passarão fazendo aquilo que eu e você somos impedidos de fazer. O próprio Cristo disse: deixe que eles cresçam juntos. Deixe que eles fiquem juntos. Deixem. Porque na hora certa, eu darei ordem para que eles sejam retirados. Queridos, nós estamos vivendo talvez os últimos minutos na Terra. Talvez eu e você sejamos a geração que seremos arrebatados vivos. Tenha cuidado com o joio que está do seu lado. Não tente arrancá-lo, mas não deixe que ele sufoque a sua vida. Não deixe que o joio roube a sua essência, a essência de filho, chamado pelo dono da vinha. Então, meus amados, eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração e Deus tenha falado a respeito dos últimos momentos em que nós estamos vivendo aqui na Terra. Lá em Apocalipse, no capítulo 14, versículo 14, diz: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos na terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, e tendo também ele uma foice afiada. E ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e chamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira na terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Amados, nós estamos vivendo a colheita dos fins dos tempos, a colheita final. Não falta muito para que o nosso Cristo volte a essa terra para fazer essa colheita final. E ele tem uma foice afiada. Ele separará o joio e o trigo. Ele lançará o joio primeiro nas trevas, onde haverá ranger de dentes, fogo eterno, sofrimento por toda a eternidade. E o trigo será colocado em total segurança no seu reino e desfrutará das maravilhas que o céu tem preparado para nós. Nós estamos vendo uma humanidade tão fria
e tão adormecida para tudo isso. E eu quero te alertar que está chegando a colheita final. Está chegando o momento em que o nosso Senhor se levantará do seu trono para destruir e aniquilar e fazer justiça sobre a terra. Ele veio um dia com graça. Ele veio um dia em amor nos salvar. Mas quando o nosso Senhor voltar, Ele virá como grande juiz sobre a terra. Ele vai exercer a sua justiça sobre a terra. Então eu te chamo, trigo, eu estou te convocando, trigo, a ficar alerta, porque a noiva, que é a grande figueira, que é Israel, está sendo ferida, está sendo atacada. Nós somos as 10 virgens, aquelas que precisam estar atentas, aquelas que precisam estar com os olhos e com abastecimento em dias, porque falta muito pouco. A terra está gritando. Eu não sei se você tem observado, na minha região estamos sendo todos os dias sufocados por queimadas. O ar fica insuportável. Há catástrofes o tempo todo, terremotos. Esses são os sinais dos fins dos tempos. Guerra, nação se levantando uma contra a outra. Israel sendo cercada por inimigos. Israel sendo atacada. Israel é a noiva de Cristo. Queridos, todos os sinais estão aí na nossa frente. Estão aí porque está se cumprindo a palavra final. É chegada uma colheita final. É chegado o momento em que o nosso Cristo se levantará e fará justiça sobre a terra. E eu te convoco, como trigo, como noiva, não é hora de ficarmos dispersos. Sabe, domingo eu fui muito abalada nas minhas estruturas. Eu estava cultuando ao Senhor, quando Deus me convocou para um clamor por toda essa maldade que está acontecendo lá em Israel, com a noiva, com a videira. Meu Deus, joios se levantaram para destruir o trigo, para abafar o trigo, para acabar com o desenvolvimento e o crescimento e o avançar desse campo de trigo. E Deus me convocou para um clamor, para um choro, para um jejum, e eu fui, eu fiz, eu estou fazendo. E eu quero te convocar como trigo. Não se cale nesse tempo. Não fique parado, deixando-se ser sufocado. Fale, proclame a palavra de Deus. Grite aos 4 cantos da terra que Jesus está voltando. Não é tempo mais do trigo se calar. Não é mais tempo do trigo ficar abafado. Não é tempo do trigo silenciar, é tempo do trigo falar, gritar aos 4 cantos que o nosso Jesus breve vem, e é muito breve, está às portas, queridos. Não permita jamais ser silenciado, e nem que a palavra de Deus silencie. Vamos orar, queridos? Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu quero louvar e bendizer o Teu nome pela Tua palavra. Pai, a Tua palavra é a bússola que nós temos, é o norte que nós temos e é a certeza e a garantia que nós temos de que a colheita final está chegando e que o momento está próximo onde o Senhor arrancará o joio do trigo. O joio não vai permanecer ao lado do trigo para sempre. O trigo será recolhido e será mantido contigo. O joio terá parte com o pai da mentira, com o maligno, que é o diabo. Estamos cercados de joio, mas não podemos permitir que ele nos sufoque, que ele roube a nossa essência.
que ele roube a nossa fala e a nossa voz. Precisamos falar, Senhor. Tu nos deste uma convocação, ide e pregai o Evangelho. É tempo de falar, é tempo de pregar a tua palavra. É tempo de dizer que o dono dessa vinha está chegando e ele tem uma foice afiada em suas mãos. E ele sairá a recolher. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia desse trigo, Senhor, que tem permanecido curvado, que tem permanecido submisso à tua palavra, obediente à tua voz. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a não sermos contaminados pelo joio. Nos ajuda a permanecer firmados, mas rendidos à tua presença. E que nós possamos estar prontos para a colheita final. E quando a última trombeta soar, que nós possamos subir contigo para toda a eternidade. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro e te peço que tenha misericórdia do povo de Israel, o teu povo, um povo escolhido desde a fundação dos tempos. E nada disso mudou. Eles continuam sendo Israel de Deus. Aleluia. Louvado, exaltado seja sempre o nome, o Deus de Israel, e que todo domínio e toda justiça e toda paz que excede todo entendimento que está em Cristo Jesus, envolva a tua noiva e o teu trigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Shalom, Deus te abençoe, que Deus guarde a sua essência e que você seja um trigo capaz de produzir o melhor alimento na terra. Shalom, queridos, graça e paz, Deus te abençoe.